Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós leremos apenas os versos 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Esta palavra aparece muito na Bíblia, e na maioria das vezes ela tem uma conotação simbólica, apontando para aquilo que é moral ou espiritual. Quero falar sobre os 6 significados desta palavra dentro da Bíblia, a palavra trevas. O primeiro sentido da palavra trevas são trevas cósmicas. O que significa trevas cósmicas? São as trevas que precederam, lá no início, a criação da luz cósmica. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, nós temos esse sentido de trevas, quando a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Logo no versículo de número 4, do mesmo livro de Gênesis, capítulo 1, está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus põe fim a essas trevas cósmicas, logo no quarto versículo, no terceiro versículo, sendo o primeiro ato criador de Deus. Mas vamos para o segundo tipo de trevas que a Bíblia apresenta. São as trevas físicas. São as mais conhecidas, porque estão ligadas à ausência da luz natural ou artificial. As trevas físicas podem ser vistas, mencionadas em Gênesis 1 e 5, onde diz: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. Número 3, terceiro tipo de trevas segundo a Bíblia, são trevas morais. Os homens são seres morais, e as trevas morais dizem respeito ao baixo nível do comportamento humano. Quando os homens descem a níveis animalescos, quando os homens se tornam parecidos com irracionais nas suas atitudes, na sua conduta. Em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 12, Pedro diz assim: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Em Judas, no verso de número 10, a carta de Judas só tem um capítulo, ele diz: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. As trevas morais estão aí prefiguradas então pelas atitudes baixas, mesquinhas, pobres. Deus deu muita dignidade para o homem, Deus deu grandeza para o homem, portanto isso é completamente uma anomalia. Essa era a situação moral do mundo quando Jesus se manifestou. Em Mateus capítulo 4, verso 16, diz assim: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4,16. O quarto tipo de trevas que a Bíblia nos apresenta são as trevas intelectuais. Trevas da mente, do entendimento. O que são trevas intelectuais? É a ausência da revelação de Deus na mente do homem. Em Eclesiastes capítulo 2, verso de número 14, fala-se sobre essas trevas. E também Isaías 42, verso 7. Esse tipo de trevas tem origem na ação maligna. Por isso, quando a Bíblia fala a respeito dessas trevas, ela fala realmente que elas são produzidas para impedir o homem de conhecer a Deus.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, aqui neste trecho de Coríntios, ele está relembrando a criação. Ele faz menção ao momento em que Deus diz: haja luz, e faz nascer luz em meio às trevas. Paulo aplica este evento da criação ao evento da nova criação, ao evento do novo nascimento, onde Deus faz do velho homem uma nova criatura. E ele diz que isso é um milagre. Paulo diz: mas tem alguém querendo bloquear para que esta luz não resplandeça na mente de algumas pessoas. O Deus desse século com D minúsculo refere-se ao príncipe do mal, que fica travando a mente das pessoas para não conhecerem a glória de Cristo pelo Evangelho. Mas Deus pode fazer resplandecer a sua luz das trevas. E agora eu quero entrar exatamente no ponto principal, que são as trevas espirituais. Quinto tipo de trevas. Ele aparece na Bíblia, na maior parte da Bíblia, a conotação bíblica é simbólica. Quando diz trevas, está referindo-se a um estado espiritual negativo, um estado espiritual distante de Deus, afastado de Deus. Em 2 Samuel 22, 29 está escrito: porque tu, Senhor, és minha candeia, minha lâmpada, e o Senhor clareia as minhas trevas. Ainda em Provérbios 2,13 diz: dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então são aqueles que desviam da verdade, aqueles que abandonam a palavra de Deus, deixam as veredas da retidão, desviam e andam pelos caminhos das trevas. A palavra trevas aparece 22 vezes só no livro de Jó. Quase todos os capítulos do livro de Jó aparece esta palavra. Não é por coincidência que Satanás é chamado príncipe das trevas, pois sua presença é muito forte em todo o desenrolar das provações do patriarca Jó. Talvez por isso essa palavra é tão evidente naquele livro. Por uma ou por outra razão ela é mencionada muitas vezes. Quando Jesus estava prestes a ser preso, no finalzinho do seu ministério, ele disse que era o momento das trevas. Lucas 22, 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus chama então aquela hora que se aproximava o Calvário, ele chama de a hora e o poder das trevas. E quando o Senhor Jesus está crucificado, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e quando deu meio-dia, a Bíblia diz que toda a terra foi envolta em trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas densas. Há várias razões possíveis porque houve aquelas trevas. Uma delas é que Deus permitiu, com certeza, para que a negrura, o estado deprimente em que Jesus estava, não fosse perfeitamente vislumbrado pelos olhos humanos. Porque nem o pai queria expor o filho a tanta ignomínia e vergonha, mas ele teria que estar ali. Então Deus joga um véu, cobre tudo aquilo com uma certa escuridão. Mas por outro lado, também aquela escuridão pode sugerir que o reino das trevas
estava contando vitória, querendo dizer que prevalecia, e estava ganhando a batalha, mas o príncipe do mal não sabia que a sua derrota estava já estabelecida. O Filho de Deus não devia nenhum pecado daqueles pelo qual ele estava sendo crucificado. Sendo santo e perfeito, ele seria o vencedor daquela batalha e fulminaria toda a obra do diabo, pisando-a por terra, dizimando-a completamente. A Bíblia diz que à 9ª hora, quando ele consumou a obra da salvação, as trevas desapareceram. João capítulo 3, 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 13, verso 12, ele disse: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E a carta de Paulo em 1 Coríntios 4, 5, Paulo faz uma observação séria sobre este assunto. Ele diz: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Neste texto aqui, nós somos chamados a uma responsabilidade pessoal muito grande, irmãos. Aqui está dizendo que há muita coisa na sociedade, na humanidade oculta, e são coisas vergonhosas, coisas que nunca foram corrigidas, nunca foram arrependidas, nunca foram confessadas. E os homens não terão como saber delas enquanto estiverem nessa vida, mas a Bíblia diz que quando o Senhor vier, Ele trará à luz todas as coisas escondidas em trevas. Hoje a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo pode nos perdoar e apagar todos os nossos pecados. Quando o homem ou a mulher vem a Jesus e confessa Ele como Salvador, entregando tudo a Ele, recebendo como Senhor, o seu passado é apagado. Ele não vai envergonhar naquele dia, porque o sangue limpou tudo. Mas quantas pessoas levam a sua vida sem Deus, sem Jesus, sem arrependimento? A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos. A porta do reino de Deus chama-se arrependimento. E muitos dizem: eu não vou submeter essa vergonha, essa humilhação de me ajoelhar, de pedir perdão. Não, eu não tenho isso comigo. Eu sou assim, eu tenho meu código de ética, e certamente Deus terá que me aceitar assim. Não, Deus não vai aceitar o homem na sua rigidez, na sua inflexibilidade, na sua arrogância. E aqueles que acham que é vergonhoso vir à frente, ajoelhar, pedir perdão a Deus, receber a Deus humildemente, deve lembrar que no final da caminhada Ele vai trazer à luz tudo que está escondido. Todos os desígnios do coração serão manifestos. E a Bíblia diz que naquele dia, talvez alguém que fez coisas lindas, bonitas, mas ninguém viu. Lembre-se, essas coisas também virão à luz. E naquele dia, cada um receberá de Deus o louvor. O Senhor vai parabenizar aqueles que fizeram o melhor que podiam. E às vezes não fizeram para plateias, fizeram no anonimato. Lembre-se, não há nenhuma obra boa, louvável, digna, que você faz, que ninguém fala dela, que ninguém publica ela. Nenhuma dessas obras ficará esquecida naquele dia. Deus mencionará essas obras e você receberá o louvor. Em 1 João capítulo 1, verso 5, João escreve: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.
É por isso que eu disse para vocês no início, por que aquelas trevas cósmicas que Deus tem que dizer, haja luz? Porque elas estavam ali. Se Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Apenas eu imagino, não é uma doutrina, mas eu imagino que Deus não tenha criado realmente nenhuma treva. Ela veio a existir por causa da rebelião evangélica. E Deus começa ali naqueles atos criadores, Deus começa a reverter o processo da rebelião e da queda, desde aquele momento em que Ele diz, haja luz, haja luz. Deus está dizendo, haja luz, desde aquele tempo. Cada coraçãozinho que abre para Jesus entrar, é Deus dizendo, haja luz, haja luz. O último tipo de trevas, segundo a Bíblia, são as trevas eternas. Mateus 8,12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. 2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Qual é a resposta de Deus para as trevas? De todos os sentidos, de todas as conotações de trevas, a resposta de Deus para as trevas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande resposta de Deus para essa situação que se formou no universo, no contexto da sociedade, no coração humano. Por quê? João começa o seu evangelho, lá no início do capítulo 1 do evangelho de João, ele diz assim no verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia. Seguir Jesus é o maior projeto da nossa vida. Jesus disse em João capítulo 12, verso 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Senhor Jesus se proclamou, declarou ser a luz do mundo e provou ser a luz do mundo, sendo o maior mestre, aquele que tirou as dúvidas, abriu a mente dos homens, ensinou o caminho para Deus. Jesus era a luz em vários sentidos. Ele era a luz porque ele era detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Ele era a luz porque ele tirava os homens da ignorância, das trevas, do medo da morte e dava a eles a certeza da vida eterna. Ele era a luz porque ele manifestou a virtude do poder restaurador da alma humana, do coração humano. E assim a Bíblia segue. Comecei em Gênesis, quero terminar em Apocalipse. Chegando no livro do Apocalipse, nós deparamos um dos quadros mais lindos, mais belos de toda a narrativa bíblica. A cidade dos redimidos. Nós saímos de Gênesis de um paraíso e terminamos a Bíblia numa cidade que brilha, repleta de luz, de beleza, de glória. Apocalipse capítulo 21, verso 23, fala da cidade dos redimidos, do lar daqueles que estarão habitando a cidade celestial. Diz a palavra, e a cidade não necessita de sol nem de lua. Duas fontes de claridade, uma bem fraquinha, a lua, mas ajuda um pouquinho, né? Ontem eu achei bonito, a lua estava cheia. Eu cheguei em casa e parece que as luzes estão acesas no quintal. Não era as luzes que eu e a irmã de Deus acendem, eram as luzes que só o Papai do Céu pode acender. Era uma lua cheia, clara, limpa. Se nós morássemos na roça, na fazenda, era uma boa noite para fazer uma viagem a pé, de cavalo, de carroça, porque estava clarinho, não precisava de lanternas. E eu me lembrei que quando não se temos a luz do sol, mas temos uma luz
de uma lua cheia já resolve um pouquinho do problema. Mas, de qualquer forma, nós vamos habitar numa cidade que não precisa nem da luz do sol, nem da lua, para que nele resplandeça, porque lá existe uma outra fonte de energia. A glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus será resplandecente lá no céu, como ele estava no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol. Jesus resplandecerá na glória, como ele resplandeceu na estrada de Damasco, quando Paulo viu uma luz brilhar mais forte do que o sol ao meio-dia. Ele caiu por terra. Quem é, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. A Bíblia diz que o Cordeiro é a sua lâmpada. E a Bíblia diz que as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para aquela cidade a sua glória e honra. Apocalipse capítulo 21, verso 25 diz: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Li no início com os irmãos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4 e 5. Paulo resumiu bem a situação dos filhos de Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Quantos não são mais da noite? São do dia. Somos do dia. Somos daquele que é a luz do mundo.